Olá, bom dia a todos. O meu nome é Paulo Garcia, sou Managing Partner na Unipartner para os clientes do setor financeiro. Sou também Chief Commercial Officer e responsável para... Parece que nos falta... Falta-nos aqui um... Dizia eu, sou Chief Commercial Officer e um dos fundadores da Unipartner. É um orgulho enorme e um prazer apresentar a próxima Keynote Speaker, a doutora Clara Raposo. Para eu não me esquecer do seu grande currículo, trouxe aqui uma pequena cábula, para vos apresentar quem é a Clara. A Clara é vice-governadora do Banco de Portugal e professora catedrática de Finanças no ISEG. Foi presidente do ISEG e chairwoman da Greenvolt. Está aqui ao lado. Tem desempenhado funções de responsável pela área científica de finanças no Departamento de Gestão, coordenadora do mestrado de Finance, do mestrado de Gestão, da pós-graduação em Análise Financeira e dos programas executivos de Sustainable Finance, Green and Climate Finance e Strategic Leadership Program, com a Columbia Business School, onde eu tive a oportunidade de participar. A Clara é doutorada em Finanças pela London Business School e é mestre em Economia pela Universidade de Londres e licenciada em Economia pela Nova SBE. A intenção da Unipartner em convidar a Clara não foi para vos falar sobre pressões inflacionistas, nem para falar sobre as políticas monetárias seguidas pelo regulador em termos de taxas de juros. Mas antes para uma conversa aberta sobre a tecnologia enquanto vetor determinante para o crescimento das organizações e aqui muito especificamente para o desenvolvimento do setor financeiro. Até porque, e já estamos em 2023, 3 semanas passaram, e começamos a ver um conjunto de sinais diferentes daqueles que sentimos em 2022. Desde logo, os picos que se sentiam no setor da energia aparentemente foram ultrapassados e estamos agora a ver baixar os preços. A inflação apresenta sinais de desaceleração. Começamos a sentir um sentimento positivo de crescimento em algumas das principais economias mundiais, desde logo a economia chinesa e a economia europeia, e os próprios mercados de capitais começam a traduzir esse mesmo sentimento. E é, portanto, nesse sentido, e para falar num contexto, não de inflação, mas para falarmos em inflexão deste sentimento, que gostaríamos de ter aqui uma conversa positiva. Uma conversa onde o investimento crescente em inovação, no digital e na tecnologia enquanto potenciadora de criação de valor das organizações, e no caso específico no setor bancário em Portugal, que nós queremos centrar a partir de agora esse discurso. Mais uma vez, Clara, obrigado por teres aceito o nosso convite. O palco é teu. No final, continuaremos esta conversa. Muito obrigado. Otávio, muito obrigada, Paulo, pela apresentação e pelo convite para estar aqui numa conferência de tecnologia. E, meu Deus, é um ato de coragem. O regulador e o supervisor viram um ambiente destes sobre inovação tecnológica numa área em que estamos habituados a algum conservadorismo e muito rigor na aplicação de regras que todos também temos de respeitar. Mas, na verdade, aquilo que eu venho fazer é aqui apenas um breve sumário do impacto e da relevância que a tecnologia e que a inovação tecnológica tem tido para o desenvolvimento do tipo de serviços financeiros e de produtos financeiros a que todos nós nos temos habituado nestas décadas mais recentes. E também falar um pouco dos desafios e das novas tendências que se estão a revelar para os próximos tempos e dar-lhes, naturalmente, um pouco a perspectiva que os reguladores também têm neste momento e quais são os grandes temas para os quais estamos mais atentos atualmente. Eu estou nesta área, num Banco Central, há muito pouco tempo, sou uma adepta da inovação tecnológica como motor do progresso que as nossas sociedades vão necessitando, mas naturalmente isto tem de ser feito com uma integração no sistema de vida e no modelo económico que nós queremos desenvolver
com interesse público defendido, com a partilha de boas regras e de boas práticas por todos, em que o grau de literacia que temos para acompanhar os desenvolvimentos tecnológicos nos permitem fazer escolhas acertadas. Essencialmente isto. Portanto, venho falar aqui um bocadinho da forma como a tecnologia se tem sido introduzida no setor financeiro e desses tais desafios que vamos encontrar no futuro. Todos nós, até muito recentemente, olhámos para a tecnologia como um enabler, portanto, um facilitador de inovação e de transformação digital e a forma como estava a trazer alterações na digitalização dos serviços financeiros. Mas hoje em dia a tecnologia tem um papel mais importante ainda no setor financeiro. Tornou-se também um canal, a tecnologia é também o canal, a forma, o meio de acesso aos serviços financeiros que utilizamos e, em certa medida, a tecnologia tornou-se em si mesmo um produto financeiro, um serviço financeiro que nós também consumimos e, portanto, a forma como nós olhamos para os serviços é bastante diferente hoje em dia e a tecnologia é muito central, tem-se alterado ao longo do tempo. Aqui trago apenas um exemplo de palavras e de temas de inovação tecnológica que passou a estar muito presente nas nossas vidas e que alterou a forma como, no setor financeiro, nós analisamos tudo aquilo que se passa à nossa volta. Todos nós sabemos que temos Big Data, não é? Que passamos a ter muito mais informação disponível e que a tecnologia que utilizamos para analisar esses dados é diferente. É o caso, por exemplo, de utilização de machine learning, que hoje em dia também nos bancos centrais utilizamos para comparar diferentes formas, por exemplo, de análise do risco de crédito, diferente tipo de clientes bancários, etc. E vamos encontrando também algumas dificuldades de regular ou de acompanhar do ponto de vista regulatório estes desenvolvimentos, porque estes novos modelos, por exemplo, a aplicação de machine learning ao setor do crédito, traz-nos uma análise dos dados em si mesmo e uma forma de encontrarmos determinados padrões na análise desses dados sem que tenha um modelo económico por detrás dessa análise. Portanto, há mais dificuldades de interpretação dos resultados e dos padrões que vamos encontrando do que nos modelos mais tradicionais de avaliação que tínhamos e esta complementaridade é um grande desafio que encontramos. Claro que hoje em dia todos estamos habituados a ouvir falar em blockchain, inovações que vão sendo introduzidas em produtos financeiros e que também começam a ser introduzidas nos sistemas mais tradicionais de outra forma e que podemos introduzir a esse nível também, estas Distributed Ledger Technology, e os ativos virtuais são hoje uma realidade a que temos de estar muito atentos e saber como integrar, como regular ou como supervisionar em que termos e, portanto, vamos encontrando aqui uma vontade de prestar melhor serviço ao cliente, mais variedade de produtos, mais automação, com mais rapidez, mais conveniência e também mais segurança, são os grandes objetivos da introdução destas tecnologias, mas nem sempre as coisas correm bem e, portanto, temos de acompanhar com muita cautela a forma como estes produtos são introduzidos a todos os níveis. Ora bem, o que é que está a acontecer hoje em dia nos serviços financeiros e a que alterações é que estamos a encontrar e o que é que se espera para o produto? Há quem fale em termos uma nova economia, temos novos processos e temos novos produtos e aqui dou apenas um exemplo destas novidades que temos encontrado e às quais vamos estando cada vez mais habituados em cada uma destas áreas. Um bom exemplo desta nova economia mais tecnológica como motor, como muitos argumentam que pode acontecer, motor de mais produtividade e mais crescimento económico, não é? O metaverso é um exemplo desta nova economia, será que é aí que vamos passar a viver? Novos processos como finanças, esta decentralized finance, e acho que todos sabemos mais ou menos de que é que eu estou aqui a falar, e novos produtos que até dentro do sistema financeiro mais tradicional, digamos assim, estamos hoje a discutir com mais cuidado, como por exemplo a introdução de moedas digitais de bancos centrais, coisa que já aconteceu na Suécia, por exemplo, e que no Eurosistema também estamos a discutir com a possível introdução do euro digital. O metaverso, olhando um bocadinho para cada uma destas coisas, ali têm numa versão avatar, digamos assim. Portanto, será um novos desenvolvimentos da internet, será nós passarmos a ter uma forma de internet, digamos assim, mais imersiva, descentralizada e em que passamos a fazer um conjunto de atividades económicas nessa outra versão da economia em que nos virtualizamos mais e podemos passar a ter uma economia em que os produtos passam a ser todos de uma outra natureza. É uma possibilidade, é todo um setor que tem potencial de desenvolvimento, traz imensos desafios, como podem imaginar, a um setor de regulação e de supervisão nestas áreas. Quando falamos em finanças descentralizadas, o que é este DeFi? Será o tal ecossistema em que as nossas transações financeiras se realizam através dos chamados smart contracts sem
uma intermediação financeira centralizada e em que todos nós, quando olhamos para determinados tipos de blockchains, etc., vemos o potencial de redução de custos, porque não temos a intermediação na natureza que conhecíamos até agora, e também conseguimos ver que estas inovações tecnológicas que vão sendo introduzidas por estes inovadores nestas áreas também podem encontrar o seu lugar dentro de um sistema financeiro mais tradicional, em que a tecnologia em si mesma pode funcionar bem em determinadas atividades que nós estávamos habituados a fazer de outra maneira, mas em que na prática encontramos muitas vezes, pelos novos agentes que entram nestes mercados, dificuldades em ter a certeza de que conseguimos minimamente identificar quem é que faz o quê, e isso traz riscos acrescidos em termos de segurança, em termos de riscos de lavagem de dinheiro, branqueamento de capital, etc. Portanto, são áreas a que temos de estar muito atentos, mas também vendo o benefício que elas podem ter num sistema financeiro mais desenvolvido do ponto de vista tecnológico. Claro que são setores, e aqui temos este exemplo, temos o Total Value Lock de 2020 a 2022, destes DeFi, destas finanças, e estamos a ver ali que em maio deste ano tivemos uma quebra abrupta de 30% no valor deste setor. Portanto, a volatilidade é imensa nestes serviços descentralizados. Outro assunto que nós também podemos ver, por exemplo, é o tipo de ataques de cibersegurança, o crescimento a que temos assistido, e estes valores que aqui tenho até aparecem no relatório de estabilidade financeira do banco de novembro deste ano, em que vemos 2018 a 2021 nas barras a azul as perdas em milhões de euros que se têm sofrido, que a nossa economia tem estado sujeita por motivo por motivos de cibersegurança, e aqueles círculos amarelos que ali encontramos têm a ver com o número de incidentes que tivemos em cada um destes anos, e as barras da direita comparam o primeiro semestre de 2021 com o primeiro semestre de 2022, em que vamos tendo aqui um bocadinho uma ideia da evolução. Não temos ainda os dados fechados relativamente ao ano de 2022. Portanto, para termos aqui uma ideia de que ainda não são setores que causem risco sistémico, digamos assim. Temos tido crises nestas áreas, nas stablecoins, por exemplo, e isto não trouxe uma crise que se tenha disseminado a toda a economia, porque o peso que tem ainda é reduzido, mas claro que traz riscos acrescidos para a estabilidade financeira, que é algo que é essencial à nossa vida coletiva, digamos assim. Outra área de inovação que eu aqui podia dizer em termos de produtos é a introdução das próprias moedas digitais dos bancos centrais, em que neste momento isto está a ser discutido na própria área do euro, mas em que temos bancos centrais que eles próprios emitem moedas que não são só as notas e as moedas do numerário a que estamos habituados, ou os depósitos que nós vamos fazendo nos bancos e depois têm uma representação em depósitos no Banco Central. Portanto, há a possibilidade dos bancos centrais emitirem tokens digitais que ficam criptados e identificados, e que se sabe que só aquele é de facto emitido pelo Banco Central, que é o caso da experiência que tem sido feita na China e na Suécia com características diferentes, e depois podemos considerar ainda a possibilidade dos próprios bancos centrais permitirem os depósitos serem feitos diretamente no Banco Central, o que também nos poderá trazer aqui outros temas, até de concorrência com o próprio setor bancário, etc., sendo que nesse caso seriam apenas aceitos depósitos e a função de crédito não seria nunca considerada pelo próprio Banco Central, mas sim pelo sistema bancário em geral. Enfim, são temas que estão em debate, que neste momento já têm bastante avanço. Na realidade, se querem que vos seja sincera, as experiências que têm sido feitas não têm tido uma grande adesão do público, porque na verdade nós já temos muitos serviços digitalizados e acaba por ser fácil a utilização dos meios tecnológicos que já temos à nossa disposição, mas obviamente estamos a acompanhar com muito cuidado a possível introdução, para relativamente breve, do euro digital no nosso eurosistema, em que isto sim, de facto, é moeda como a outra moeda que nós temos, com todas as garantias de estabilidade, de unidade de conta, que é o que é essencial para nós podermos avançar. Quanto aos grandes desafios e tendências que se estão a revelar para os próximos tempos e que nos vão ocupar daqui para a frente. As grandes tendências que têm impactado esta evolução a que temos assistido são essencialmente a da globalização. Não conseguimos hoje isolar o sistema financeiro nacional do da Europa, da região a que estamos mais ligados, ou do mundo inteiro. Portanto, isto traz-nos desafios também em termos de regulação, que tem de ser mais coordenada do que era até aqui há alguns tempos. Temos o tema da imediatez, que acho que todos compreendemos, não é? A rapidez que se exige na concretização de qualquer operação, a diluição dos serviços financeiros com outro tipo de atividades que nós fazemos, em que às vezes nem sabemos bem o que estamos a fazer e estamos a utilizar serviços financeiros associados a outras atividades, a alteração de modelos de negócios e a difusão que nós encontramos no setor com novos players que vão aparecendo, os tais novos dispositivos e canais de que já falámos há pouco. Do ponto de vista do regulador, quais são os grandes temas que nos estão a preocupar
neste momento. A necessidade de garantirmos a chamada neutralidade regulatória, ou seja, um tratamento justo e equilibrado para todos os players que fazem as mesmas coisas, com o mesmo risco, têm de estar sujeitos às mesmas regras, mas também temos de saber distinguir o trigo do joio em determinadas áreas. Tratar também de forma diferenciada aquilo que é diferente. E, portanto, é importante estarmos a par quando utilizamos diferentes tipos de serviços e diferentes tipos de fornecedores desses serviços, que eles estão sujeitos a regras diferentes, porque também nos oferecem riscos diferentes. Portanto, há aqui este tema de inclusão financeira que aparece ali a azul, ali no ponto central, que é muito importante. Quanto mais inovação tecnológica temos e mais diversidade de produtos e de meios e de canais, etc., nós vamos tendo, as pessoas têm de estar melhor informadas para saber quando de facto estão a investir num ativo que tem uma fundamentação real que lhe corresponde, ou quando estão de facto a investir em algo que é verdadeiramente especulativo, que é um token que é igual a termos uma chip, uma blue chip, quando vamos ao casino, nesse sentido, ok? Pronto. O tema da neutralidade tecnológica, muito importante para nós, ou seja, é importante e nos reguladores estamos conscientes da importância e da vontade que temos em que haja mais inovação tecnológica para que os sistemas sejam melhor, para que os serviços sejam melhor prestados, portanto, remoção de barreiras à inovação, mas que isto seja feito de forma eficiente e com segurança, não é? Para todos os nossos consumidores, na verdade, sempre com uma preocupação com o interesse público. E depois, novamente, já tinha mencionado a necessidade das autoridades de supervisão colaborarem e de haver aqui uma maior articulação do que aquilo que acontecia há 20 anos atrás. É muito diferente da forma como o capital circula hoje em dia, e uma vontade especial de termos maior proximidade com os próprios inovadores e trazê-los mais cedo para dentro do sistema, certo? Para que eles sejam devidamente compensados pela inovação que trazem, pelo valor que acrescentam com as inovações tecnológicas que trazem, mas que, por outro lado, também sejam capazes de fazerem com que essas inovações sejam introduzidas de forma compreensível, segura e que, de facto, acrescente valor a todos de forma equilibrada dentro daquilo que são as regras admissíveis para uma sociedade desenvolvida. Essencialmente era este assim o sumário, levei muito tempo. Obrigada, Paulo. Vamos agora continuar aqui com umas breves perguntas. Sim. Obrigado, Clara. Não. Insights interessantíssimos. Falámos aqui também sobre, e temos assistido a uma volatilidade de fatores macroeconómicos, Verdade. de fatores geopolíticos, marcou claramente o ano 2022, testou as lideranças das nossas organizações a níveis que considerávamos inimagináveis. A banca não fugiu a esta regra e no final do ano de 2022 já houve um conjunto de discursos também marcados pela necessidade de maior eficiência operacional, necessidade de redução de custos. Mas, no entanto, temos um conjunto de analistas, e eu aqui até vou-me recorrer da Forrester, nos seus predictions de 2023 para banking, que já começa a afirmar, e eu aqui vou citá-los, não obstante os bancos estarem-se a preparar para condições económicas difíceis e para uma potencial recessão em 2023, as empresas inteligentes garantirão que os investimentos que fizeram na tecnologia as colocarão numa posição forte para a recuperação económica subsequente. E aqui o que te perguntava era um pouco se tu partilhas dessa ideia, se partilhas da ideia que as organizações que apostarem na tecnologia enquanto motor de diferenciação, enquanto motor para o melhor serviço ao cliente, enquanto motor para trabalhar melhor as áreas de eficiências operacionais, são aquelas que poderão estar mais bem preparadas para este processo de recuperação que todos esperamos que seja rápido. Bem, perguntas fáceis, já se sabe. Na verdade, eu acho que os números previstos para a evolução das economias, na Europa em particular, não estão tão maus quanto se pensava há uns meses atrás, ou seja, o desempenho não foi tão negativo como se pensou que podíamos ter tido já no quarto trimestre de 2022. Portanto, há que manter sempre alguma calma na análise dos números e observar com cuidado a resiliência que a economia tem tido. Para além de que estamos naturalmente apostados na redução daquela variável que o Paulo pediu para eu aqui não mencionar no início, não? Quando falou na inflação, etc. Estamos à espera que aconteça essa inflação e, portanto, esse é o papel número 1 dos bancos centrais, garantirem que haja a tal inflação nesse fenómeno de que o Paulo Garcia aqui nos falou. Mas também estamos a assistir para esse efeito a uma alteração da política monetária, que era o outro tema de que eu não era suposta falar e não vou, estou só a dizer que se alterou, e com isso também assistimos e já estamos a ver a uma subida das taxas de juros mais recentemente, e há uma alteração no contexto para o setor bancário, na verdade.
E até existe o potencial para um melhor desempenho da banca a esse nível, com uma possibilidade de umas margens um bocadinho diferentes na forma como o negócio, uma certa normalização do negócio bancário. Portanto, eu não estou pessimista neste momento quanto à evolução do negócio bancário neste próximo ano, desde que a economia de facto se mantenha com alguma solidez e capacidade de recuperação face aos receios que tínhamos há 6 meses atrás, digamos assim. Portanto, tudo correndo a normalidade, a banca vai acompanhar. Vai acompanhar e certamente não serão os players que não estão com a melhor oferta, a melhor qualidade, o melhor nível de tecnologia naquilo que estão a fazer, que vão conseguir superar os desafios do momento. Portanto, se a área em que nós esperamos que o setor financeiro dê cartas, e a banca em especial neste momento, particularmente sujeitos à concorrência de outro tipo de players que têm aparecido nos últimos tempos, é investimento também nas áreas tecnológicas. Não só em nova tecnologia para novos serviços que são prestados, mas também muito investimento em áreas de cibersegurança, que hoje em dia estão a ser aqui muito centrais na análise também dos bancos centrais. Há nova regulação, novos stress tests só sobre risco cibernético que que estão a ser agora desenvolvidos e, portanto, se há setor em que nós esperamos que a tecnologia continue a ter um papel essencial, é exatamente no setor financeiro e na banca. Deixa-me pegar justamente nesse último ponto que tu mencionaste, relacionado com a cibersegurança. Aliás, a tua própria apresentação mencionava isso e não é segredo que os bancos estão permanentemente em risco. Antigamente, os assaltos aos bancos eram feitos aos balcões, hoje em dia são fraudes digitais. E é verdade que o tema está cada vez mais complexo. E os bancos, todos eles, acredito, estão atentos a essas grandes ameaças. Eu, do teu ponto de vista, como é que o regulador também tem endereçado, em termos de regulamentação para o setor, a temática da cibersegurança? E qual é a análise que tu fazes face ao estágio que a própria banca portuguesa está perante essas mesmas ameaças? Bom, vamos lá. Já agora, naqueles dados portugueses que eu mostrei, daquele que lá tinha as barrazinhas azuis com o número de casos, etc., de ataques, de ciberataques destes últimos anos, o setor financeiro e o setor bancário em particular é o mais atacado no nosso país, mas isto é um padrão que nós encontramos pela Europa fora, possivelmente pelo mundo que nós encontramos, mas também naquelas decentralized finance, nessas áreas, também são tudo o que é área financeira, não é? Quantos mais portas de entrada tiver, mais sujeito a ataques acaba por ser. O investimento que tem sido feito pelo setor é bastante substancial. Do ponto de vista do regulador, o que está a ser feito é a adoção. Há alterações legislativas e agora estamos, exatamente, por exemplo, no setor bancário concretamente, estão a ser ultimados os detalhes da metodologia para se fazerem os tais testes de stress, como se fazem testes de stress sobre a evolução da economia como todo, especificamente à capacidade de resistência do setor bancário, cada banco individualmente, depois por país, por aí fora, por áreas geográficas, a capacidade de resposta a este ciberrisco, não é? O CRST é um assunto que está a ser neste momento fechado, metodologias em desenvolvimento, portanto assim nos próximos anos, portanto no médio prazo vamos ter de implementar estes testes de stress para ciberrisco na banca. Portanto, isto mostra a preocupação do regulador e a dificuldade que tem sido desenvolver as metodologias adequadas, porque a tecnologia vai mais depressa, vai tendo novos desenvolvimentos mais rapidamente do que aquilo que nós conseguimos ir acompanhando, mas estamos muito em cima disso. A minha primeira reunião internacional nestas funções cobriu exatamente esses temas. Temos muita novidade regulatória e depois tradução em Portugal e não considero que os bancos portugueses, daquilo que tenho visto, estejam mais ou menos atrasados do que os outros bancos europeus nesta matéria. Portanto, estão a acompanhar aquilo que é o ritmo normal de resposta a esses desafios. Muito bem, bom. Havia muito mais para colocar de questões aqui, mas de facto parece que já esgotámos o tempo. Resta-me agradecer. Espero que foram insights aqui bastante interessantes e espero que continue a desfrutar e tenha um excelente evento. Muito obrigado. Obrigada.